Bom dia, segunda-feira, começando as atividades, é o segundo dia da semana já. Eu planejei essas atividades ontem, não tem nada demais a gente trabalhar no domingo. Quando a gente tem um sonho, a gente trabalha em qualquer dia e também pode folgar em qualquer dia. Não tem nada demais a gente descansar na segunda, descansar na terça. São quebra de crenças que a gente carrega, que às vezes nos impedem de se curar também, né? Então a gente fazer coisas diferentes em dias diferentes. E eu programei ontem essa semana porque eu decidi fazer algo diferente da minha vida para eu me curar, principalmente. E também quem quiser se curar junto comigo tem essa oportunidade. Aí eu vou começar a partir de hoje fazer lives curtinhas todos os dias às 8 horas. Hoje vai ser um pouquinho mais comprida, porque é uma introdução mais no geral, né? Para trazer um pouco o que é a nova medicina germânica, e quem quiser entender mais, vai ser quase um curso de germânica que eu vou estar dando aqui de graça, né? Então, quem quiser me acompanhar todos os dias, tanto no Story como no ao vivo, estarei dando pequenas pinceladas, assim, todos os dias para a gente entender o que é a germânica, né? E não tá, né, pra mim não, o foco não é assim, não quero curar ninguém, não quero fazer milagres, né? Eu quero trazer o que eu aprendi, o que foi útil para mim, o que está sendo útil, e essa mudança tem tudo a ver com isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em fazer coisas novas, em mudar, em me adaptar em situações diferentes, né? E uma das tarefas que a gente tem para a gente se curar, para a gente ser a gente mesmo, é fazer coisas novas e fazer todos os dias essas coisas interessantes, né? Coisas que nos fazem bem, sem ficar procrastinando, sem deixar para amanhã, né? E tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que é pesado, a gente precisa olhar, né? Então, para mim é difícil levantar cedo, começar cedo. E por que isso é difícil? Porque eu tenho crenças para curar. Mas eu sei que com esse mês que eu vou fazer essa jornada diferente, vai ter muita cura, né? Então agradeço quem assistir, quem também não puder assistir, tudo bem, né? É uma jornada junto, né? Então hoje eu vou trazer um pouquinho a causa da doença, o que o Dr. Hammer descobriu, o que causa doença e o que não é causa de doença, né? Assim, o que não é conflito biológico e o que é conflito, né? Quais as doenças se originam na nossa biologia e quais as doenças vêm de fora, né? E só tem dois tipos de doenças, dois motivos da gente ficar doente que não é de dentro da gente, né? Então a gente já quebra muitas crenças aqui. Olá, Rosane, bem-vinda! O meu objetivo agora não é assim muitas pessoas, mas quem vier é sempre bem-vindo, né? Agradeço, bom dia! Sei que você também tem live daqui a pouco, né? Estou praticando em minha janela de um dia aqui, tá? É um desafio já, é isso que eu estava comentando até agora. Não falei esse nome, mas é a janela do dia, né? Começar pelo mais difícil. Essa é uma das orientações do Dr. Hammer, para a gente se curar. Fazer a lista diária do que a gente deve fazer naquele dia, para a gente ter um dia pleno. E começar pelo mais difícil. E para mim, como ainda é o mais assim difícil, é desafiador falar, expressar, ser clara no que eu quero, eu desafiei, eu levanto cedo, mas às 8 horas da manhã ainda é um horário bastante puxado para mim ligar uma câmera, mas é o que eu ainda considero um dos desafios bem grandes para mim, né? E, então, por isso que, aplicando o que ele me ensinou, estou aqui. Agradeço, tá? Então, o que ele descobriu? Ele era um pesquisador, Dr. Hammer. Ele já tinha feito outros inventos e ele descobriu que as doenças vêm todas de dentro da gente, daquilo que a gente pensa, do jeito que a gente olha o mundo. O que não vem de dentro da gente é os envenenamentos e os acidentes. Só que ele também não descartou, como ele era teólogo também, eu também tenho teologia, né? Ele também era teólogo, estudou a Bíblia, estudou todas as situações, o que é a vida e a espiritualidade e a fé. Antes dele estudar a germânica, ele já tinha esse conhecimento. Ele já entendia muito da natureza humana, como os humanos são. Então, até os acidentes, normalmente, não são por acaso, né? Isso ele sabia também, né? Só que mesmo assim, aí ele colocou como não é um conflito biológico.
não é um conflito que o meu corpo está criando, não é uma doença. Quando eu falo em conflito, eu falo em doença, né? Quando, tipo, o acidente, ele considerou que tem também interferências de fora, que não é só eu que estou criando, né? Mas o restante, o envenenamento também, ele destacou bastante, porque se eu me alimento mal, se eu não faço uma atividade física, se eu fico deitada no sofá o dia todo, olá, amiga. Se eu fico deitada no sofá o dia inteiro e comendo coisas que eu não devo comer, eu estou me envenenando, tanto o corpo como a mente, né? Então, essas únicas hipóteses que ele descartou, que não são da nossa biologia, que não vem de dentro de mim, mas são coisas que eu coloco para dentro, né? Então, eu também sou responsável, né? Indiretamente, né? Então, o que ele definiu que é a doença em si? A doença sempre vem como uma busca do nosso corpo de salvar a nossa vida. Nunca é uma ameaça externa, não é um vírus, não é uma bactéria. Por exemplo, as pessoas que eu atendo, que eu converso, sempre falam, foi uma infecção bacteriológica, foi um vírus que pegou, a pandemia foi um vírus. Se eu peguei o Covid, porque era uma coisa dentro de mim que precisou desse vírus para eu me curar. Se eu pego uma bactéria, que às vezes uma micose, qualquer doença que eu tenho, qualquer coisa que aparece em mim, se eu pego, é porque eu preciso me curar de algo e essa bactéria veio para salvar a minha vida, né? O nosso corpo entende que é questão de sobrevivência. Se esse vírus não viesse, eu não sobreviveria. É assim que o nosso corpo, o nosso cérebro interpreta. Só que como a gente sabe que o nosso cérebro é arcaico, ele é baseado lá das informações nossas até os 3 anos, do transgeracional até os 3 anos, o nosso cérebro grava aquele disco rígido e para ele mudar, só na vida adulta que a gente consegue mudar cada dia um pouquinho. Isso que eu sempre trago, né? Eu só posso mudar o meu cérebro fazendo coisas diferentes, porque daí eu mudo toda a informação que está ali, né? E para eu mudar isso, para eu superar minhas doenças, minhas dificuldades, minhas procrastinações, é mudar o disco rígido que está lá encalacrado desde lá antes de eu nascer, ou até os 3 anos, né? Depois dali para frente, a maioria das coisas eu só reforço, né? Se eu não mudo, eu estou reforçando para pior. Eu estou cronificando a minha doença que já está lá, né? É isso que o Dr. Hammer pesquisou e comprovou. Até ele conseguir registrar a nova medicina germânica, ele precisou pesquisar e em muitos países ele registrou isso, mais de 40 mil casos cientificamente, né? No país que ele era mesmo, que ele começou a pesquisar, ele foi expulso. Ali tiveram muita dificuldade de aceitar, porque é algo muito diferente que nem toda a medicina aceita, porque isso envolve perdas financeiras para muitas empresas, né? Então, foi muito combatido, foi preso, foi expulso, mas ele ficou durante 40 anos pesquisando e conseguiu deixar o legado dele, né? Então, a persistência é o principal. Ele tinha perdido a esposa e o filho e se dedicou totalmente à cura do câncer. E aí ampliou para todas as doenças, né? Então, o conflito biológico não são os problemas que a gente vive todos os dias. Se eu estou num casamento difícil, que está difícil de carregar, ou se eu estou num trabalho que eu não gosto, isso não é um conflito biológico. Isso é mais um conflito existencial e emocional, é coisa já que eu vou carregando. O conflito biológico que o Hammer pesquisou são coisas repentinas, ele definiu como choques inesperados, né? E o que significa esse choque, né? Ele tem que ser inesperado, tem que ser dramático e vivido em solidão. Ele tem essas 3 características para isso se tornar uma doença. Para aparecer na nossa mente ou no nosso corpo como doença, a gente passou por essas 3 características. Foi um choque, foi muito rápido, algo que a gente não esperava, né? Por exemplo, se é uma morte de uma pessoa que já está muito tempo doente e ela simplesmente parte, aquilo não é motivo de causar doença na gente. Olá, Silvana, bom te ver aqui também. Então, a doença não vem por coisas que eu já estou ciente, que eu já estou vendo toda a vida, né? Que eu já sei que é difícil. A doença vem por causa de choques inesperados, né? São situações que nos pegam de surpresa. Às vezes são pequenininhas situações, né? Mas assim, nosso sentimento estava tudo bem, de repente aconteceu isso, né? Pode ser algo que a gente escuta, algo que a gente pensa. Bom dia.
ou algo que a gente vive, né, dentro da família, né? Deixa eu ver um comentário aqui da Lúcia. Nos últimos dias, alguém me disse que é contra essas terapias porque quem criou foi expulso. Agora eu entendi. Sim, ele foi expulso por quem? Por exemplo, aplicando no nosso dia a dia. Quem de nós, quando faz uma coisa diferente, indiretamente não é expulso da família? Quanta dificuldade é a pessoa que faz algo que a família toda não faz, não concorda. A pessoa é expulsa indiretamente da família. E ele era da família da medicina, ele fazia parte ele era da sociedade de um hospital, ele fazia parte daquela família e ele veio trazer e veio aplicar dentro do hospital a cura como ele descobriu a cura natural, sem químio, sem rádio. E com isso ele provou que, por exemplo, antes não chegava a 10% das pessoas que se curavam de cânceres malignos naquele hospital, né? Isso na década de 80, né? Então tem bastante tempo, né? Não chegava a 10% das pessoas que se curavam do câncer maligno. E com isso, depois, quando ele começou a aplicar a nova medicina dele, passava de 90% as curas. Ainda tinha pessoas que iam a óbito. Isso ninguém vai conseguir salvar todo mundo, né? Também não é objetivo de ninguém, né? Mas ele mudou tanto assim, ele conseguiu salvar tanta gente que com isso ele viu que na prática era verdade. Foram 40 anos, não foram 40 dias. Olá, outra Lúcia chegando, bem-vinda. Então, não foi de um dia para outro que ele comprovou essa medicina. E é assim, quando a pessoa não quer seguir alguma coisa, ela inventa uma desculpinha que vem de fora, né? É muito mais fácil eu dizer não acredito nessas terapias porque são coisas, né? Obrigada, também gosto de te ver. Então, eu estava explicando até agora que de manhã cedo a gente está com a cara de sono, hoje coloquei um filtro porque eu não quero ficar me maquiando todos os dias, desperdiço muito tempo e não é meu foco, né? Estou com o cabelo branco e tudo bem, né? Então, voltando à medicina germânica, o que começa a nossa doença? É um conflito biológico, que é inesperado, que é um choque, não é algo do dia a dia, e é algo muito rápido, porque é um choque, não é coisa que a gente já estava prevendo, né? Porque mas ele precisa ter 3 características para virar uma doença, para a doença se instalar no nosso corpo, né? Tem que ser inesperado, situações que nos pegam de surpresa, de repente a gente vê ou pensa ou sente algo que a gente não tinha mais lembrado, mas é um susto que a gente passa, né? Às vezes até bem inconsciente a gente já passa por cima e já vai para frente, né? É algo dramático, né? Que naquele dia, naquele momento, se torna uma prioridade, né? Quando é algo dramático. Aquilo eu não consigo esquecer, eu fico assim remoendo no meu cérebro, eu fico revivendo aquilo, eu não consigo esquecer. E quando eu lembro daquele assunto, é algo que me deixa apreensiva, né? Algo que me pega despreparado, não é algo que eu estava esperando, né? E o terceiro item, que é o vivido em solidão, a gente vive dentro da gente as situações. Olá, Wanda. Dentro da gente, a gente vive situações que a gente se sente totalmente sozinha no mundo. A gente pode estar numa casa cheia de gente, pode ter muitos amigos, pode ter marido, pode ter filhos. A gente se sente sozinha perante certas situações. E é nesse momento, quando a gente se sente sozinha, que a gente sente que ninguém pode ajudar, que a gente começa uma doença nova, né? Então, uma das dicas de cura é quando eu me sinto sozinha, quando eu me sinto abandonada, é procurar a pessoa para partilhar esse sentimento, que daí já é o começo da cura. Não guardar isso para mim. Por isso que o câncer, geralmente, quando ele é maligno, ele vem mais forte nas pessoas que são que guardam demais as mágoas, né? As pessoas que não colocam para fora, que não partilham, né? Então, isso faz toda a diferença para nossa cura. É não guardar, mesmo que a gente se sente sozinha, fazer um esforço de se superar, né? E esse é o meu objetivo de estar aqui também, todo dia fazendo esforço de sair dessa solidão, porque o sentimento de abandono, nós mulheres temos muito forte, mas tem muitos homens também que têm isso, né? Mas ele é mais típico das mulheres porque
nós mulheres nos achamos mais responsáveis por tudo, né? Então a gente vive esse conflito de solidão, viver em solidão, as dores muito mais forte do que os homens. Por isso, porque eles são mais do externo, né? E todos os dias, uma coisa que ele também comprovou, que todos os dias a gente vive começo de doença. Todo dia, a todo momento, a gente tem o começo, faz um DHS, que ele chamou, né? Amanhã eu vou explicar mais sobre o que é DHS, que é um outro entendimento que a gente precisa, né? Todo momento, a todo instante, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, o meu pensamento tá girando, né? Tá? E nesse pensamento eu posso estar começando uma doença nova. Só que quando eu estou mais preparada, quando o meu corpo e o meu cérebro estão mais livres, mais libertos, olá, Geni, eu entro nessa doença, por exemplo, eu faço impacto biológico e automaticamente o meu cérebro já trabalha para minha cura. Isso é o SBS, que também vou explicar mais detalhadamente essa semana. Daí com isso ele descobriu 5 leis biológicas. São 5 leis diferentes, mas que se complementam entre elas. Aí, para a gente entender como a germânica funciona, como o nosso corpo funciona, a nossa biologia, a gente precisa entender essas 5 leis biológicas. Por isso que eu vou trazer por primeiro essas introduções para a gente conseguir entender por que nós adoecemos, né? Porque a gente não é acostumado a estudar nosso corpo, nossa biologia. A gente sempre acredita que a doença vem de fora, né? É muito difícil a pessoa que começa a pensar em si quando começa uma doença nova. Todo mundo pegou de alguém, tudo é genético, tudo é contagioso, tudo tem que... Agora estamos nessa onda de tem que usar máscara, tem que usar álcool. Por quê? Porque a gente acredita que a doença está fora. Então essa é uma crença que a gente precisa clarear. A doença não está fora. A doença está dentro de mim, do meu coração, do meu cérebro, de todo o meu ser. E eu só pego ela para mim porque ela está dentro de mim e eu desenvolvo ela por isso. Por causa do jeito que eu olho para o mundo, do jeito que eu olho para a vida. Não quer dizer que eu não preciso usar o álcool, não usar máscara. Isso é outra teoria, né? Outro jeito de entender. A gente precisa sim, porque nem todo mundo está fortalecido. Se eu carrego muitos vírus por aí, pode ser que eu contagie outras pessoas, porque aquela pessoa está mais vulnerável, né? Então eu preciso seguir as leis. É a mesma coisa, por exemplo, o Dr. Hammer pesquisou 5 leis biológicas. Leis são leis. As leis sociais, todas são feitas para serem cumpridas. A gente está num mundo que precisa de leis, porque se fosse tudo, cada um fazer por si, o mundo não existiria, né? O caos seria completo, né? Então, as leis são necessárias. Tanto leis biológicas existem, as leis do sistêmico existem, as leis da convivência social, as leis da família. Em cada bloco que a gente vive tem leis próprias. Consciente ou inconscientemente, a gente precisa segui-las, porque elas fazem parte da nossa vida. E elas nos fazem parte do bem-estar de tudo, são elas que nos mantêm, né? Então, como eu já falei antes, o que não é a DHS, o que não origina doença natural pela biologia, são só traumas físicos e desnutrição e envenenamento, né? E, por exemplo, a obesidade, a gente acredita muito, e todas as outras doenças, que elas vêm daquilo que a gente come, né? Mas a gente só come porque a gente está em alguma disfunção biológica, né? Então, é algo que a gente, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem capacidade de se curar, né? Então, a germânica é baseada na teoria da evolução. O que significa isso? Que cada dia eu sou uma outra pessoa. Todos os dias, todo dia que eu acordo, eu sou uma pessoa. Meio-dia eu já sou outra pessoa. À noite eu já sou outra pessoa. Essa que é a teoria da evolução das espécies, né? E nós só evoluímos porque nós vivemos dificuldades, nós vivemos atritos. Se a gente fosse tudo igual a ameba, tudo quietinha, deitado, tudo de boa, a gente não cresceria, né? Nós só existimos por causa dos atritos que a gente passa, das dificuldades. Nossa mestra da nossa mentoria, ela sempre fala assim, cada vez que a gente tem uma dificuldade, é porque a gente chegou num paredão de concreto ali, e a gente é convidado para escalar esse paredão.
eu posso escolher deitar ali e ficar chorando, ou eu posso tentar escalar e cada dia me fortalecer um pouquinho mais e subir e passar de fase, né? Quem nunca viu o joguinho do Mario, de todos aqueles joguinhos que a gente jogava no passado, né? A pessoa só passa de fase depois que ela tem um treinamento. Quem anda de bicicleta também sabe isso, quem faz caminhada, academia, tudo é um treinamento, né? E é por isso que a gente evolui. E a gente nunca mais é a mesma pessoa, né? Então, como eu falei, né, Dr. Hammer, ele... Opa, Rosane, você tá aqui ainda? Mas já estou encerrando. Obrigada pela tua presença aqui, tá, Rosane? Foi um prazer. Então, eu convido vocês, quem quiser estar comigo nas lives diárias, ou quiser enviar para pessoas que têm vontade de se curar, pessoas que querem entender um pouco mais de si mesmas, pode... Obrigada, também tenho orgulho de ser tua colega. Pode enviar, manda essa primeira live, ou eu vou colocar todos os dias um pouquinho no Story e um pouquinho nas lives rapidinho de manhã. E para a pessoa entender de onde que vem a doença, ela precisa entender essa introdução. Olá, Madalena. A pessoa precisa entender um pouco da teoria que está por trás para entender. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, teve mais de 40 sugestões de conteúdos que eu vou trazer durante esse mês, mas não tem como eu explicar sobre o colesterol se a pessoa não entendeu por que esse colesterol veio. Ela tem que ter essa base que eu vou estar fazendo essa semana. A pessoa precisa entender as leis da nossa biologia, porque senão não vai entender por que o corpo cria colesterol. E o colesterol também é algo que vem para nos curar de algo muito mais, de salvar nossa vida, né? Então eu vou estar trazendo todos os dias, e essa semana eu vou falar sobre as 5 leis biológicas. Amanhã eu vou falar sobre a primeira lei. Até sábado vai dar tempo de fazer as 5 leis biológicas, daí para semana que vem começar sobre as doenças especificamente, né? Aí quem quiser compartilhar com as amigas, com os amigos que têm vontade de conhecer coisas novas e entender, é bom a pessoa seguir essa semana vendo essas introduções para entender, para ficar mais concreto, né? Tá bom? Era isso para hoje. Prometi ser mais rápida. Foi 23 minutos ainda, né? Outros dias vou ser mais resumida ainda. Agradeço vocês que vieram aqui. Nossa, fiquei surpresa e feliz. E um bom dia para vocês. E o bom dia é a gente que faz, né? O dia é aquilo que a gente constrói cada dia, né? O que eu faço hoje, eu colho amanhã. Ou às vezes os meus descendentes vão colher. Não é obrigatoriamente eu que vou colher meus frutos, né? Isso é um desafio, é um motivo para a gente continuar vivo, né? Não tem depressão que vence a gente se a gente acorda todo dia com um desafio novo, né? Agradeço muito vocês estiverem aqui. Abraço.